Olá, meu nome é Eber e esse é mais um vídeo da série sobre ASP.NET Core. Lembre-se de comentar o vídeo e sinta-se à vontade para entrar em contato comigo pelos comentários no YouTube, no site do.net.br, no Twitter, @eberortiz ou no Facebook, em facebook.com/donetbr. Assista os vídeos anteriores para maiores informações e, é claro, nunca se esqueça de curtir, de se inscrever e principalmente de compartilhar esse vídeo, que vai ajudar muito no trabalho que estamos desenvolvendo. Esse vídeo fala sobre ferramentas de trabalho quando estamos trabalhando com ASP.NET Core. Vamos dar uma olhada e ver como instalar cada uma delas e qual a utilidade de cada uma delas. Então vamos começar. Para começar a desenvolver com o .NET Core e ASP.NET Core, você, se quiser, pode usar apenas ferramentas gratuitas e não gastar um tostão no início do seu desenvolvimento. Obviamente, o Visual Studio é a ferramenta mais completa para desenvolvimento de aplicações .NET. Ela possui diversas versões, mas felizmente a Microsoft hoje já disponibiliza uma versão gratuita. Você entra lá em www.visualstudio.com e pode baixar a versão Community 2015. Essa versão ela é altamente compatível com a versão Professional. Ela tem praticamente todas as funcionalidades do Visual Studio Professional, com a diferença de ser completamente gratuito para aplicações open source, pequenas empresas ou então para estudos. Se a gente abrir aqui as funcionalidades, percebemos que Visual Studio Community e Professional são praticamente iguais, sendo diferentes apenas os recursos para o Team Foundation Server, coisas que aqui no momento, por enquanto, não vamos utilizar e ele atenderá muito bem para a gente. A outra ferramenta que a gente vai dar uma olhadinha aqui é o Visual Studio Code. O Visual Studio Code é uma ferramenta de edição de código bastante leve, bem interessante, com suporte a muitas linguagens de programação e o mais interessante de tudo é open source e roda em qualquer plataforma, Linux, Mac ou Windows. Tá? Ele tem um bom suporte a syntax highlight e tem autocomplete com IntelliSense. Tá? Por ser uma ferramenta bastante leve, eu também costumo utilizá-lo para editar outros tipos de arquivos, quaisquer, tá? Ele tem um suporte bastante interessante a Git, né, integrado com o Git, que é bem legal. Edita vários tipos de linguagem de programação, como C Sharp, obviamente, HTML, JavaScript, F Sharp, TypeScript, Visual Basic e por aí vai. Tá? Tem suporte à extensão, ele é totalmente customizável, então tem extensão pra caramba para o code para você utilizar. Vale a pena, tá? Só fazer um paralelo para quem conhece outras ferramentas de edição, ele poderia ser comparado ao Sublime ou um Atom, tá ok? Mais uma ferramenta que nós vamos utilizar aqui para facilitar nosso processo de desenvolvimento é o Chocolate. O Chocolate ele é um gerenciador de pacotes para instalação de aplicativos da nossa aplicação. Semelhante ao NuGet que nós temos dentro do Visual Studio .NET, onde a gente faz referência e instala pacotes para utilizar bibliotecas para utilizarmos nos nossos programas, o Chocolate ele instala aplicativos. Semelhante ao apt-get para quem tem alguma familiaridade com o Linux. Tá? Então, vamos instalar o Chocolate e você vai entrar em chocolate.org e logo na página inicial você tem o script para instalação. Então, basta copiar esse código para execução do processo de instalação dentro do prompt de comando ou via PowerShell, abrir o prompt de comando em modo administrativo, cola o comando, dá Enter e aguarda o processo de download do Chocolate. Ele nos dá um aviso que é interessante fecharmos esse nosso console e abrir novamente para que todo o path seja configurado. Então vou fechar essa console, abrir uma nova e digitar Choco e ele vai informar para a gente a versão do Chocolate instalada. Agora que temos o Chocolate instalado, chegou a hora da gente instalar algumas aplicações ou ferramentas que nós vamos utilizar daqui por diante. O primeiro deles vai ser o Visual Studio Code. Você poderia entrar pelo próprio site do Visual Studio, baixar a versão para a tua plataforma e instalar normalmente como qualquer outra aplicação. Tá? Mas vamos nos acostumar fazendo pelo prompt de comando. Então no prompt você digita choco install Visual Studio Code.
É importante lembrar que o prompt do comando precisa estar aberto em modo administrativo, senão uma ferramenta ou outra não vai ser possível de instalar. Depois que você digitou isso, ele pede se você deseja realmente continuar no processo de instalação, digite 1 para continuar e o processo segue fazendo o download da aplicação e instalando automaticamente na tua máquina. O processo de instalação via Chocolate foi realizado com sucesso e o Visual Studio Code já pode ser aberto. Esse é o Visual Studio Code. Se você notar, você vai perceber que ele não tem ferramentas de inicializar um novo projeto como o Visual Studio. Lembre-se que ele não é uma IDE, ele é uma ferramenta de edição de código. Para fazer a instalação, para criar um template inicial dentro do .NET, nós vamos usar algumas outras coisinhas, tá? Estou fixando aqui o Visual Studio Code para facilitar o acesso daqui para frente. E agora vamos partir para as demais aplicações que precisamos instalar. O prompt de comando do Windows melhorou muito com a última versão, o Windows 10. Dessa vez podemos, olha só, até copiar e colar texto, coisas que era bastante complicado de se fazer na versão anterior. Mas mesmo assim ele deixa muito a desejar. Uma ferramenta bastante interessante que podemos localizar se chama ConEmu. É um emulador de prompt de comando que nós podemos instalar pelo Chocolate. Basta digitar choco install ConEmu e a gente vai ver as vantagens desse emulador. Então, lá no prompt de comando, em modo administrativo, digite choco install ConEmu. Parece que tive um problema na instalação. Bom, acontece que eu já tenho o ConEmu instalado na minha máquina. Então, para poder forçar e simular a instalação que você faria na tua máquina, eu vou usar o atributo force junto com a instalação. Desta forma, ele vai reinstalar o ConEmu e a gente vai conseguir utilizar da maneira exibir como que seria o processo, simular o processo de instalação corretamente. Pronto, o ConEmu agora está instalado. Podemos abrir aqui o menu iniciar, todas as aplicações, encontrar aqui o ConEmu e está aí. O ConEmu ele é bastante interessante, tá? Eu consigo, além de ter umas propriedades visuais legais, como por exemplo transparência e tal, eu consigo abrir mais do que uma janela. Isso é bastante útil, principalmente em desenvolvimento .NET ou quando nós temos tasks que precisam ser compiladas de maneira paralela. É comum nós deixarmos uma janela aberta num watch que fica verificando se teve alterações de arquivo ou não e assim fazer a compilação automaticamente. E nós já temos o nosso site, nossa aplicação já rodando com essas configurações, tá? Outra coisa que a gente tem aqui no ConEmu, nós podemos abrir um shell usando diversos tipos de shells, né? Como do Windows ou um PowerShell. Posso abrir o PowerShell normal, o PowerShell como admin. Tá? Nós vamos perceber que eu vou usar bastante o ConEmu, né? E vai ser a nossa ferramenta de trabalho quando estivermos trabalhando com prompt de comando. Vamos partir agora para a nossa próxima ferramenta, o Node.js. O Node, na verdade, é importante porque nós precisamos do Node Package Manager, tá? Então, para instalar o Node, choco install node.js.install. E aí começa o processo do Node. Como eu vinha dizendo, o importante que nós precisamos aqui do Node é o NPM, Node Package Manager. Muitas das coisas, muitas ferramentas que nós vamos utilizar, pacotes que nós vamos precisar para trabalhar, ferramentas que nós vamos utilizar, a gente instala via NPM, tá? Então, por isso que o Node é fundamental aqui no nosso processo. Depois de instalado o Node, a gente digita npm e vê se está tudo ok. Chegou a hora de instalarmos o principal sistema de controle de versão do mercado, o Git. Nós vamos utilizar o Git aqui para publicar os nossos exemplos lá no GitHub, né? Vamos mostrar alguns detalhes de como utilizar o Git, algumas práticas, mas não vamos a fundo. O Git é uma ferramenta bastante poderosa, cheia de detalhes, e existe bastante curso no YouTube ou blogs que ensinam como utilizar esse controle de versão. Se você ainda não conhece,
Vale muito a pena porque isso é tendência de mercado. Então, para instalar o Git, simplesmente vamos de novo ao Choco. Lembrando, modo administrador, Choco install Git. Para esse caso, usei a opção --yes, para não ter que ficar confirmando durante o processo de instalação. Com o Git instalado, basta a gente digitar no prompt de comando Git e ver se retornou o helper do Git. Está tudo ok. Para fazer um teste mais interessante com o Git, vamos entrar lá no GitHub do ASP.NET e procurar um projeto qualquer. Eu vou escolher aqui a Home, que tem o Start Point do ASP.NET, algumas informações, uma wiki e alguns exemplos. Vou copiar o URL, volto para o meu prompt e vou primeiramente criar uma pasta teste git na raiz do drive C. Vou mudar para essa pasta e agora digitar o comando do git clone e colo a URL da home do ASP.NET. Nesse momento ele está fazendo todo o processo de download do código-fonte lá do GitHub. Verificando a lista de diretórios, temos um diretório home na pasta teste git. Vamos entrar lá dentro do diretório home, dar um ls e aí está todo o código-fonte do repositório. Uma coisa interessante para se notar aqui é que nós temos uma indicação dentro dessa pasta. Estão vendo? Eu tenho um dev com mais um sinalzinho na frente. Esse sinal ele existe devido a uma outra ferramenta que nós vamos instalar em breve, chamada PostGit. Mas antes de nós falarmos do PostGit, que é bastante útil, vamos falar desse carinha aí, o Ioman. O que serve o Ioman? O Ioman ele é uma ferramenta de scaffold, né, de geração de templates de aplicação. É interessante porque se você estiver desenvolvendo com o Visual Studio Code, não tem um file new project como nós temos dentro do Visual Studio. O Ioman ele permite que nós criemos esses projetos iniciais. Tá? Para instalar, npm install io. Tá? Esse é um dos motivos para que a gente tenha o npm. Não é só para isso, mas vamos utilizar bastante daqui para frente. Então, no nosso prompt de comando, npm install io. Tá? Uma coisa bastante importante é esse -G. O que ele significa para a gente? É que essa ferramenta esteja instalada de maneira global dentro do nosso computador. Então, nós poderíamos chamar o Ioman de qualquer lugar. Tá? E para verificarmos se o Ioman foi devidamente instalado, nós digitamos io e hello. Está aí o helper do Ioman, onde a gente poderia escolher um template para iniciar uma aplicação. Para a instalação do template de ASP.NET, digitamos npm install -g generator-ASP.NET. E para criar nosso primeiro template, io ASP.NET. Aí aparecem as opções de template que nós podemos criar. Pode ser Console Application, Web Application. Vamos escolher aqui a Web Application. Vamos dar o nome para a nossa aplicação. Primeira aplicação. Enter. E voilá! Temos já um template criado para a nossa aplicação. Vamos entrar na pasta Primeira Aplicação. E aí está a nossa primeira aplicação. O template para iniciarmos a nossa primeira aplicação. Tá? Se você quiser, code, ponto. Vai abrir o code olhando para essa pasta especificamente. Com o code aberto, podemos navegar na nossa aplicação e ver todo o código instalado. Isso serve como um bom setup de uma aplicação para quando você está trabalhando com o code e não tem o Visual Studio instalado. Vamos agora instalar algumas ferramentas que nos ajudam bastante na produtividade dentro do prompt de comando. Para isso, entre lá no meu repositório, github/eberop, e procuro pelo repositório push files.
Esse repositório é o repositório que eu forquei do Giovanni Bassi, bastante útil, e ele faz a instalação de 3 ferramentas bastante interessantes. O PostGit, que eu tinha comentado lá atrás, o, o Saque e o Z, que ajuda bastante a gente a navegar. Para instalar, basta via prompt de comando copiar essas linhas, tá? Fazer o git clone, entrar no diretório informado e depois dar um git submodel nesta pasta. Tá? Isso vai fazer instalar o PostGit, o Saque e o Z. Uma vez que o PostGit for instalado, você consegue, sempre que estiver num diretório que esteja um repositório do GitHub, visualizar qual é a branch, quais são os arquivos que foram adicionados, modificados ou excluídos diretamente no prompt. Isso é bastante útil quando estamos trabalhando com várias branches. O Saque é uma ferramenta de construção, de fazer build, de automatização de processos via PowerShell. Ele é bastante interessante, nós conseguimos criar blocos de tasks que são interdependentes e mudando a executar uma task, ele chama as suas dependências e faz todo o processo, a mágica acontecer de build, ou de migration, ou de instalação de banco de dados. É bem legal. E o Z, uma última ferramenta aqui, bem simples, mas muito útil. A ideia é que ele consiga guardar um histórico dos comandos cd, change directory, que eu use dentro do meu console. Então, conforme eu vou navegando no console, ele vai guardando as informações por onde eu naveguei. O exemplo é esse. Eu já andei, por exemplo, na primeira aplicação. Eu estou dentro de C test-git home. Se eu quiser ir para a primeira aplicação que está no Drive D, eu escrevo Z primeira, não preciso nem escrever o nome do diretório inteiro e ele vai lá, já muda para aquela aplicação. Se eu quiser voltar no anterior, Z teste, ele já foi diretamente para o test-git. Ou seja, não preciso nem escrever o nome do diretório completo que ele consegue localizar. Esse último exemplo, o zeber, voltou lá para o meu diretório raiz do meu usuário. Então, é uma ferramenta bastante útil para que a gente possa ter produtividade navegando nos diretórios dentro dos prompts de comando. Uma outra ferramenta bastante interessante é o Gup. O Gup é uma maneira de automatizar algumas tarefas que são bastante repetitivas e que precisamos executar com bastante frequência quando estamos desenvolvendo, principalmente para a web. Quando você tem, por exemplo, um arquivo em TypeScript e precisa ser compilado para JavaScript, ou CoffeeScript para JavaScript. Além disso, nós precisamos ter processos onde a gente faça o minify do arquivo, para que ele seja reduzido. Mesma coisa para CSS, ao invés de usar CSS, eu posso usar less, e o less precisa ser compilado em CSS, precisa ser copiado para a pasta final e também minificado. Tá? Então o Gup ele serve bem para executar esse tipo de tarefa para a gente. Nós botamos um processo dele para rodar, um startup, e sempre que um arquivo, por exemplo, TypeScript é criado, ele automaticamente refaz. Tá? E o Bower é um gerador de pacotes para aplicações web. Então, por exemplo, ao invés de você fazer uma referência de um jQuery ou de um Angular diretamente na tua aplicação, baixar, você pode usar o Bower para poder fazer a gestão desses pacotes. Ele vai baixar automaticamente o Bower para você numa pasta e ficar toda organizadinha. Para instalar esses dois pacotes, essas duas aplicações, essas duas ferramentas, npm install-g, e eu posso fazer as duas ao mesmo tempo, Gup Bower. Desse jeito, ele começa o processo de instalação para a gente. E para verificarmos se tudo correu bem na instalação, podemos digitar aqui Gup. Ele pelo menos vai informar que está instalado, mas ele não encontrou nenhum arquivo Gup para ser processado. Mas a gente já sabe que nesse caso ele foi instalado. E é isso daí.
Com isso a gente instalou basicamente os pacotes e aplicações, ferramentas úteis para que a gente possa desenvolver o que nós pretendemos fazer aqui durante esses próximos vídeos. Né? O mais legal acontece no próximo, onde a gente vai de fato instalar o .NET, entender alguns dos comandos, .NET Core, né? Entender alguns dos comandos do .NET Core e partir para criar a nossa primeira aplicação de fato. É isso aí. Um abraço a todos e até a próxima.